Afinal das contas, a alavancagem vale a pena? Trabalhar com o dinheiro dos outros com a capacidade de maximizar os seus ganhos nas oportunidades, porém assumindo riscos proporcionalmente maiores no caso de insucesso da sua operação? Vamos falar sobre isso no nosso programa de hoje. Bom dia, investidor! Eu sou Renato Falcão e esse é mais um dos meus 365 dias com conteúdos diários em que eu compartilho conhecimentos que eu acredito que fizeram a diferença na forma como eu invisto, na forma como eu opero na bolsa, e eu acredito que podem agregar valor para a forma como você interage com o mercado também. Bom, basicamente, para a gente falar sobre alavancagem, se vale a pena ou não, se é adequada, para quem é adequado, é importante que a gente entenda a diferença entre os tipos de alavancagem existentes. Bom, basicamente, o tipo de alavancagem com o qual os traders mais convivem no seu dia a dia é com a alavancagem natural proporcionada por contratos futuros. Como assim, Renato? Basicamente, um contrato futuro ele não envolve um desembolso de caixa na compra de um ativo como envolveria no mercado à vista, ou o recebimento de um crédito pelas posições no caso de uma venda. E justamente por não envolver esse fluxo de caixa que existiria no mercado à vista, o mercado futuro simplesmente dá entrada para os players mediante a colocação de uma margem de garantia. E essa margem de garantia geralmente dá condições dos players se alavancarem, se esse for o objetivo deles. E justamente por isso, os contratos futuros, muitas vezes você vai ver que eles têm um valor nominal de, por exemplo, vamos falar do índice futuro, por volta de R$10.000 o mini índice futuro vai ser o valor nominal de cada contrato, mas na prática você geralmente com R$300 já consegue entrar com margem de garantia para operar e para ter a oscilação correspondente a todo esse valor nominal. Esse tipo de alavancagem natural, ela tem seus prós, tem seus contras, mas sobretudo para a gente avaliar o quanto que ela vai impactar a nossa cor de capital, a gente tem que saber se o preço daquele ativo objeto, daquele valor nominal como um todo, é volátil ou não. Eu vou dar um exemplo. No caso do índice futuro, a gente tem uma volatilidade, eu diria que ela é uma volatilidade para o mercado de renda variável, é uma volatilidade moderada em relação aos retornos diários, por assim dizer. E em cima disso, o que a gente tem? A gente tem que a alavancagem proporcionada para o day trade, ainda mais os trades curtos, pode geralmente não ser uma volatilidade tão grande traduzida para a curva de capital. Ou seja, existe espaço para você trabalhar com alavancagem dentro daquele ativo, simplesmente porque ele tem uma volatilidade que pode ser maximizada ainda num nível de saúde para a sua carteira, de saúde para as suas estratégias. Outro tipo de alavancagem que existe é aquela em que nós utilizamos o saldo de limite da conta da corretora, né? Aquela alavancagem que a corretora geralmente libera para a gente fazer 6 a 10 vezes de alavancagem do nosso capital em conta no day trade. Basicamente, vamos dizer que se você tem R$100.000 na conta, você consegue alavancar de 600 a R$1 milhão em posição naquele mesmo dia, só que tem uma única condição. Você pode operar comprado ou operar vendido, mas tem que zerar no mesmo dia. Então, essa é uma alavancagem que, ao contrário do contrato futuro, que sim, vai ter um ajuste na margem do day trade por posição, a margem vai ser maior, vai ser geralmente 5 vezes maior, mas no day trade com conta de limite da corretora, com a conta margem basicamente, a gente não tem como trabalhar com qualquer tipo de operação que não seja day trade. Então, vai ter casos que vai se aplicar, que não vai ter problema, vai ter casos em que vai simplesmente inviabilizar. Existem os custos de posição quando você faz uma alavancagem através de um instrumento como o mercado a termo, por exemplo. Só que esse mercado a termo, aquele em que você paga uma taxa para garantir o seu direito de compra por encomenda numa data de vencimento específica, esse tipo de operação, ela geralmente vai envolver uma taxa que não vai ser das mais baratas e que ao longo de um ano pode muitas vezes acabar inviabilizando a atratividade de você fazer esse tipo de alavancagem, porque você nunca pode esquecer que a alavancagem ela vai maximizar os seus ganhos, mas ela vai maximizar as suas perdas também. E que com isso, se você tem custos tanto nos ganhos quanto nas perdas,
isso acaba impactando o teu resultado final, muitas vezes de formas que você não consegue recuperar depois. E bom, vamos falar de um outro tipo de alavancagem, que é a do mercado de opções. O mercado em que você negocia direitos de comprar ou vender uma ação a um preço futuro numa data determinada, que é a data de vencimento da opção. Bom, o mercado de opções ele é um mercado um pouco mais complexo, envolve N variáveis, envolve variável da formação de preço do ativo objeto, envolve a variável da volatilidade que o mercado vem trabalhando, quanto mais volátil, mais inflado o preço, o prêmio de uma opção, envolve também o tempo restante até o vencimento e as taxas de juros que estão sendo trabalhadas. Então, justamente por ser um derivativo, um instrumento naturalmente alavancado, só que muito mais complexo de se precificar, ele é algo que a gente só vai indicar, ele é uma solução que a gente só indica para quem tem o devido preparo, para quem estudou esse tipo de mercado já. Bom, agora que você sabe os diferentes tipos de alavancagem que existem, é hora da gente falar se isso pode ser apropriado para você ou não. Basicamente, quando a gente está falando de alavancagem, a gente está maximizando risco e retorno de uma forma linear. A gente está maximizando proporcionalmente risco e retorno de uma operação. Porém, a gente tem que ver se isso não está, de certa forma, sobrecarregando os nossos limites de estresse. Tem pessoas que vão lidar muito bem, que vão ter perfil para trabalhar com situações de alavancagem. Outras, muitas vezes não. Outras, muitas vezes, ao trabalhar com uma pequena alavancagem que seja, já vão perder todo o controle sobre a sua estratégia, sobre o seu planejamento e muitas vezes sobre o seu conforto, sobre o seu bem-estar durante as sessões de pregão. Então, a gente tem que se conhecer muito bem para saber se a alavancagem vai ser uma solução para a gente ou não. Porque algumas vezes você consegue encontrar ativos que eles têm uma volatilidade nominal pequena e que dá para maximizar oportunidades mantendo ainda assim a sua carteira dentro de um espaço de alavancagem saudável, e outras vezes isso já vai sobrecarregar alguns limites. É muito bom você saber de tudo isso antes de colocar o dinheiro em prática. Quando a gente trabalha day trade, geralmente a gente trabalha com alvos curtos e stops mais curtos, porque os nossos gráficos que estão orientando a nossa tomada de decisão são gráficos mais curtos, as referências são curtas. Por esse motivo, a gente tem maior capacidade de alavancar no day trade. Por quê? Porque a perda por unidade de ativo negociado, o risco tende a ser pequeno, ele tende a ser menor em relação ao swing trade. Ainda assim, quando a gente tem dias muito voláteis, né? Algum pronunciamento político, algum pronunciamento do presidente do Banco Central, por exemplo, a gente verifica que quando existe algum evento econômico, algum evento político fora do país, isso também tende a gerar uma alta volatilidade. E, é claro, alguns dias marcados, né, como, por exemplo, o payroll lá nos Estados Unidos, quando sai esse indicador, a gente tende a ter uma entrada de volatilidade muito grande aqui também. E por que eu estou te falando isso? Porque você tem que conhecer os eventos que vão gerar uma volatilidade muito fora do normal. Por quê? Porque quando você está trabalhando com uma alavancagem dentro de um princípio de que a volatilidade está dentro de um certo limite e essa volatilidade sobe estratosfericamente, isso pode gerar uma sensibilidade, uma fragilidade no seu trade system e pode gerar pulo de stop. Pulo de stop é quando os preços vão rápido demais, o seu gatilho acaba ficando pendurado na pedra, no book de ofertas, e você não consegue sair de uma posição perdedora, ou até mesmo você não consegue entrar numa posição. Quando você tem esse tipo de contexto de volatilidade, é muito importante você estar bem informado quando você trabalha com alavancagem. Você está ciente de um determinado indicador, de um determinado dado, um determinado pronunciamento que pode fazer com que os mercados se movam num range muito mais volátil do que eles estão acostumados a trabalhar. Isso acontece e você precisa saber disso. Isso é sobre você trabalhar alavancado no day trade e quando você trabalha alavancado nas posições. Quando você trabalha com swing trade alavancado, você tem que ter um cuidado um pouco maior, porque existe uma probabilidade muito maior de acontecerem gaps no meio do caminho. O que é um gap?
Um gap é quando você está trabalhando uma determinada faixa de preços em um dia e você já abre muito acima ou muito abaixo no próximo pregão, tendo zonas de preço que não tiveram um negócio sequer fechado entre uma sessão e outra. Foi simplesmente passado por cima de um leilão para o outro. E como existe essa potencialidade de gaps, naturalmente existe um risco ainda maior de acontecer pulo de stop. Porque no day trade, de repente, você trabalha com uma distância entre os gatilhos e os preços de execução um pouco mais larga, vai salvar a sua pele nesse tipo de situação. No swing trade, às vezes não. Então você precisa conhecer esse risco a mais de trabalhar com alavancagem quando você vai por um horizonte interdiário. Por quê? Porque os seus stops são mais longos, você tem custos de carregamento maiores e, além disso, você tem um risco operacional um pouco maior trazido para sua carteira. Se você ainda assim tem um sistema muito eficiente, muito interessante, você compra esse tipo de risco e você está confortável com isso, não tem problema alavancar. Só que você tem que estar ciente de tudo isso, porque a pior coisa que pode acontecer no dia a dia de um investidor ou de um trader é a surpresa, é você ficar sem ação diante de algo que acontece com o seu dinheiro. Esse foi o nosso papo de hoje. Falamos sobre alavancagem, sobre tipos de alavancagem, sobre impactos da alavancagem, sobre perfil de quem trabalha com alavancagem. E se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal do Portal Alloc no YouTube ou dá um like se você estiver assistindo no Facebook. Eu agradeço muito pela sua atenção e eu espero você amanhã às 9 horas da manhã, nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal, com mais um conhecimento de algo que eu acredito que pouquinho a pouquinho, dia após dia, pode agregar valor aos seus investimentos. Um forte abraço!